Vou ser muito sincero, é uma equipe extremamente fraca, independentemente da equipe do Vasco da Gama que entrasse em campo ontem, tinha que vencer, tinha que conquistar os 3 pontos. Além de ser uma competição sul-americana, eu já mencionei isso aqui, porque eu acho que os brasileiros não dão o devido valor a essa competição que é importante no cenário sul-americano, e ainda tem a questão financeira da vitória por partida, porque a Conmebol também dá esse prêmio por partida em Sul-Americana e também na Libertadores. Ainda tem esse ponto, que você pode faturar uma graninha aí. É, exatamente, a Conmebol paga por vitória, exatamente. Tem a Conmebol... bicho na Sul-Americana? Tem bicho na Sul-Americana também, a Conmebol paga. Então, assim, independentemente da equipe do Vasco que entrasse em campo ontem, tinha que vencer. E, gente, na boa, eu não consigo normalizar essa situação envolvendo o Renato Gaúcho, eu vou voltar nesse assunto. Independentemente do resultado, eu vou voltar a criticar. Porque a situação fica ainda mais grave a partir do momento que a filha do treinador posta essa foto. Para mim, uma falta de respeito total com a instituição Vasco da Gama. Isso não faz o menor sentido. E outra, a crítica tem que ser pior ainda depois da atuação do Vasco. Gente, assim, eu sei que era time reserva, mas olha o time reserva do Vasco que entrou em campo ontem. Com todo respeito, não dava para vencer esse fraco time argentino. Olha a equipe, só a gente vê durante os 90 minutos. Gente, o time argentino é muito fraco. Ainda tem um detalhe que a gente não mencionou. O Vasco ficou com um a mais em determinado momento do jogo no segundo tempo, aos 77 minutos do segundo tempo. Então, assim, não dá para normalizar o que o Renato fez, não dá para normalizar a péssima partida do Vasco da Gama. E ainda tem a situação envolvendo o próximo jogo, que a pressão aumentou. Porque o Renato ficou no Rio de Janeiro para treinar o time principal e o time principal vai pegar o Remo, fora de casa, é um jogo difícil. Se não vencer, a pressão em cima do Renato Gaúcho vai aumentar cada vez mais. Então, péssimo resultado do Vasco na estreia da Sul-Americana, diante de um adversário extremamente fraco, independentemente da equipe que entrasse em campo. E embora tenha sido um time reserva, mas era um time reserva que tem bons jogadores, que inclusive vai ter jogador que vai disputar a Copa do Mundo, que é o Puma. Então, assim, eu não consigo normalizar a atuação do Vasco, nada do que aconteceu ontem. Sinceramente, o que Vene Casagrande fez passou do limite. O papel do jornalista deve se informar e analisar com responsabilidade, e não criar uma narrativa negativa. Vene Casagrande ficou falando mal do Renato Gaúcho como se ele não estivesse ficando aqui no Rio de Janeiro fazendo nada, com os pezinhos para cima, que nem na foto que sua filha postou. Só que, Vene, você não entende uma coisa. O Renato, ele treina de manhã, na parte da manhã e de tarde. Na hora do jogo, ele está assim na sua residência, vendo e analisando os jogadores que foram lá, de uma forma até diferente do que em campo, às vezes vendo outras coisas que pode melhorar o elenco do Vasco. Até mesmo posições que ele pode necessitar mais, outras que ele pode confiar nos jogadores que foram. Né? Então são oportunidades que esses jogadores estão tendo para demonstrar para o Renato Gaúcho. Ah, mas o Renato não foi. Sim, o Renato estava em casa, analisando e durante o dia treinando o seu elenco principal, que vai jogar, e ele entende que o time, por não ter uma quantidade de jogadores, né, para poder fazer o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, até mesmo antes da próxima janela, que o Vasco vai atrás de novos jogadores, né, ele entende que ele não pode dar preferência à Sul-Americana. Ah, dá dinheiro? Dá algum dinheiro. Copa do Brasil também dá. O brasileiro talvez seja a forma mais fácil que o Renato acredita de chegar a uma Libertadores. Sabe por quê? Porque a Sul-Americana, se você ganhar todos os jogos, chegar na final e perdeu, você não vai para a Libertadores. A Copa do Brasil, a partir desse ano, se você chegar à final, que nem o Vasco fez ano passado, você vai para uma Libertadores. O brasileiro, se você chegar até o 6º lugar, você entra numa pré-Libertadores. Então, o Renato, ele está vendo a melhor forma para o Vasco alcançar o que ele quer e o que ele deseja. E com a segunda janela, tendo time, se ele realmente ainda estiver na Sul-Americana, ele pode sim jogar e botar o time titular, né, mais forte para poder ganhar a competição, tentar ganhar a competição. Mas ele não vê que é um modelo muito fácil para chegar numa Libertadores. E outra coisa, ele tem que dar realmente engajamento no brasileiro. Porque não adianta, no final do campeonato, a gente ficar criando contas. Contas que o Vasco precisa para não cair divisão. E sim, podendo estar fazendo contas para vamos chegar numa Libertadores. Vamos chegar lá na Libertadores. Ano passado, o Vasco deixou de lado a Libertadores para tentar a Copa do Brasil. E o que aconteceu? Não ganhou a Copa do Brasil. E não foi para a Libertadores. Talvez, se tivesse feito diferente, o Vasco provavelmente poderia estar numa Libertadores hoje. O que eu não acho muito bom, porque o Vasco não tem elenco ainda suficiente para jogar uma Libertadores. O Vasco precisa melhorar. E a gente acredita que com essa SAF vai melhorar e vai ter injeção de capital, onde o Vasco
vai poder competir e tá lutando lá por uma Libertadores, uma Copa do Brasil e até mesmo um brasileiro. Gente, eu fico por aqui com grande reclamação desse jornalista do Vene Casagrande, que ele não analisou que o Flamengo foi muito beneficiado, mas muito beneficiado. Só sabe falar dos outros times. É como se assim, tô sendo beneficiado que nem os outros. Não tem que ser beneficiado. Nem o Flamengo, nem os outros times. Ele tem que simplesmente criar. Ali, o Flamengo foi beneficiado. O Flamengo jogou bem? Jogou bem, mas foi beneficiado e muito. Talvez fosse diferente? Talvez. Um gol para o outro time poderia acordar? Pode. Às vezes o time vai de um tempo para o outro, muda totalmente. De uma substituição para outra, muda totalmente. O que uma expulsão não poderia ter trago naquele jogo? O Flamengo estava bem, mas estava 0-0. E com 1 a menos, poderia ter dado o time de Cusco.